E aí você que sintoniza o Sistema Norte, está entrando ao seu programa esportivo, o Arena Norte, trazendo tudo o que foi de melhor do futebol paraibano, do cenário nacional e internacional. E a gente já começa destacando a agenda esportiva, que são os eventos que vão acontecer neste final de semana, e aqui dentro do Arena Norte você se atualiza. Começamos com a 48ª Vaquejada Parque Maria da Luz, em Campina Grande, de terça a domingo. Informações, portalvaquejada.com.br. Aqua Race, natação em piscina montada no mar, de sexta a domingo, às 8 horas da manhã, na Praia do Bessa. Provas, 50 metros, nos 4 estilos. Premiação, R$50 mil. Informações pelo Instagram, @AquaRacePro. Campeonato Brasileiro de Beach Wrestling, sexta e sábado, às 9 horas da manhã, no Busto de Tamandaré, em João Pessoa. Informações, simpla.com.br. Primeiros Jogos de Verão da Advocacia Paraibana, sexta e sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, no Busto de Tamandaré, aqui em João Pessoa. Informações no Instagram, @CAA_Paraíba. Circuito Esportivo João Pessoa Caixa, sábado a corrida noturna com percursos de 5 e 10 quilômetros. No domingo tem os 5º Gran Fondo com corrida longa e curta e o mountain bike com 24 quilômetros. Toda a preparação acontece lá na Estação Ciências. Informações granfondodobrasil.com.br. Corrida do Fogo, etapa Guarabira, domingo às 6 da manhã, caminhada com 3 quilômetros e corrida 5 quilômetros. Informações smcrono.com.br. Circuito Master de Voleibol, etapa Guarabira, sábado e domingo, 8 da manhã, no ginásio Zenobão e no ginásio AMEC. Informações pelo site fit.com.br. Jampa Legends, competição de musculação, domingo às 10 da manhã, no Centro de Formação de Educadores, em Mangabeira, aqui em João Pessoa. Informações, ticketsimples.com.br. Então, você ficando por dentro aí da agenda esportiva nesse final de semana, não só em João Pessoa, como também nas cidades do interior paraibano. Olha, deixa eu aproveitar também a oportunidade, já que a gente tem várias pessoas nos acompanhando com as diversas formações profissionais, e a gente é de esporte, tem que tratar sobre esses profissionais. Dia 13 de outubro, próximo dia 13 de outubro, nós temos aí o dia do fisioterapeuta, então parabenizar os fisioterapeutas. No dia 15 tem o dia do professor, quem nunca passou por um professor na etapa da sua vida, né? E no dia 18, o dia do médico, tá certo? Então, a todos os profissionais que a gente citou e os demais ao longo dessa semana, a gente saúda aqui e parabeniza aí pela sua atividade laboral. O Arena Norte vai para o intervalo. Na sequência, vamos destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Afinal de contas, terminou no último final de semana a principal competição da terceira divisão, que teve o representante do Botafogo da Paraíba pela sua 13ª edição. E no próximo bloco a gente vai estar destacando isso e muito mais. Fica aí que o Arena Norte volta já já. Via Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui à lei como denunciar e qual é a punição.
Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Tá aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Voltamos com a Arena Norte, destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série A. O Brasil está passando aí pelo seu calendário, do calendário FIFA, né? A sua sequência. Já agora, os jogos vão estar retornando nos próximos dias. E a gente já começa com a 28ª rodada, que começa aí nesse próximo dia 15, às 19 horas, tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Na sequência, Botafogo e Flamengo, às 19 horas e 30 minutos. E o Sport recebe o Ceará às 8 da noite. Às 8 horas da noite também tem Mirassol Internacional, Fortaleza e Vasco às 9h30. Ainda no mesmo horário, 9h30 da noite, um clássico mineiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro. No mesmo horário, tem Santos e Corinthians, outro clássico, dessa vez pelo futebol paulista. No dia 16, que já é uma quinta-feira, nós temos aí Grêmio e São Paulo, Vitória e Bahia, clássico baiano. Esse jogo acontece às 21 horas e 30 minutos. Também no mesmo horário e no mesmo dia, tem Fluminense e Juventude, o Juventude que tem um paraibano atuando lá, o Júnior Mandacaru, ou Júnior Mandaca. Agora você fica com a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro da Série A. O primeiro colocado é o Palmeiras, segue o líder. O Palmeiras é o líder da competição com 58 pontos. O segundo, o Flamengo, com 55. O terceiro é o Cruzeiro, com 52 do Gabigol. O quarto, o Mirassol, com 46. O quinto, o Botafogo, com 43. O sexto, o Bahia, também com os mesmos 43 pontos. O sétimo, o Fluminense, com 38. O oitavo, o São Paulo, com 38. O Red Bull Bragantino é o nono, com 36. O décimo, o Ceará. Virando a tabela, você fica com o 11º. Vasco, com 33. Corinthians, 12º, com 33. 13º, o Grêmio, com os mesmos 33 pontos. O Atlético Mineiro é o 14º com 32, 15º Internacional com 32, 16º o Santos com 28. O Vitória é o 17º, é o primeiro da zona do rebaixamento com 25. O 18º Fortaleza do Ceará com 24. O 19º Juventude do Rio Grande do Sul com 23. E o 20º o Sport do Recife com 16. Segura a tabela aí, por favor, só para a gente destacar. Dos 4 últimos,
3 nordestinos estariam caindo para a Série B do ano que vem. Por que eu estou chamando a atenção? Ainda olhando para a sua tabela. A distância do último, que é no caso o Sport, para sair dessa zona do rebaixamento, está bem complicado, é bem verdade que ainda faltam alguns jogos, mas diante do contexto. E os outros 2 nordestinos, que são o caso do Vitória e do Ceará. E aqui em João Pessoa, aqui no estado da Paraíba, nós temos um grande público que moram aqui, né, desses locais da Bahia, do Ceará e de Pernambuco, e que acabam acompanhando o Campeonato Brasileiro nesse contexto. Além daqueles que torcem também pelo esporte ou torcem por outros clubes, mas ficam na expectativa do Sport do Recife receber e ter a oportunidade de acompanhar o futebol bem próximo. Vamos falar agora de Série C? Esse final de semana foram definidos os 4 times que subiram da C para a B de 2026. São eles: Ponte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo. Foram promovidos da Série C para a B de 2026. O destaque aí é o Náutico, que tem um técnico chamado Hélio dos Anjos. O Botafogo da Paraíba está de olho nesse técnico que está no meio aí dessa foto, dessa imagem que você acompanha. O Náutico passa por uma situação complicada do ponto de vista político. Se o atual presidente permanecer lá, provavelmente Hélio dos Anjos não deve vir para o Botafogo da Paraíba. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essa questão. E também o Botafogo estaria de olho no treinador da Ponte Preta. Então, diante desse contexto, tudo isso entre os times que subiram, né, da C para a B, o Botafogo estaria de olho nesse contexto. E falando da competição, vamos ver aí a tela, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. Você vê aí a 33ª rodada, tem no dia 17, que é um sábado, uma sexta-feira, aliás, às 8 horas da noite, Amazonas e Novo Horizontino. No dia 18, às 4 horas da tarde, Atlético de Goiás e Vila Nova, um clássico goiano. Às 18h30 tem América Mineiro e CRB de Alagoas. Às 8h30 da noite dessa mesma data, Remo e Atlético Mineiro. O técnico do Atlético também está sendo observado para possibilidade, né, uma possibilidade de ser treinador do Botafogo, mas ainda não tem nada fechado, existe muita conversação, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. No dia 19, que já é o domingo, às 4 da tarde tem Avaí e Criciúma, clássico catarinense. Às 4 horas da tarde tem Operário do Paraná e Volta Redonda do Rio de Janeiro. Também no dia 19, no sábado, às 18 horas e 30 minutos, o Botafogo Paulista e Cuiabá. E às 18 horas e 30 minutos também do sábado, um clássico aí, dia 19, domingo, Coritiba e Atlético Paranaense, então, às 18 horas e 30 minutos. Ainda no domingo, às 16 horas, tem Avaí e Criciúma, como a gente já falou anteriormente, Operário e Volta Redonda, Botafogo de São Paulo e Cuiabá, Coritiba e Atlético Paranaense, e fechando a rodada do domingo, Goiás e Chapecoense, Ferroviária e Paysandu na segunda-feira, às 19 horas da segunda-feira, então fechando aí a sua Série B. Agora vamos falar agora de seleção brasileira, 2 paraibanos fazendo parte daquele corpo do Carlo Ancelotti. A seleção brasileira que tem o Douglas Santos, do Zenit da Rússia, o Matheus Cunha, do Manchester City, na Inglaterra, o atacante, ele está com uma moral muito boa. E depois desses amistosos, a CBF já está definindo aí os possíveis amistosos para o mês de novembro e março do ano que vem. Competições essas, ou partidas essas, que antecedem o Mundial de 2026. Vamos conferir então quais são os próximos amistosos do Brasil, na perspectiva? Então a CBF já tem um acordo verbal para 2 amistosos da seleção na data FIFA de novembro. A Tunísia, na França, e a seleção africana, que pode ser Gana ou Senegal, na Inglaterra. Isso depende da classificação delas em seu continente. Em março de 2026, o planejamento da CBF é enfrentar europeus do primeiro nível, aquela primeira prateleira. As negociações já estão em andamento para os amistosos contra França, esse eu já posso garantir que deve ser certo, Holanda, Croácia e Portugal.
Todas essas partidas, qualquer uma delas, deve acontecer nos Estados Unidos, partidas essas antes da Copa do Mundo. E aí eu quero trazer um detalhe, que essa vai para o Instagram da TV aqui, viu? Essa vai para o Instagram, Sistema Norte. Anota aí, vou cravar. Matheus Cunha, titular, Matheus Cunha, paraibano de João Pessoa, titular na Copa de 2026. Matheus Cunha caiu na graça do Carlo Ancelotti, tem sido líder, e só se for um azar é que tira ele dessa Copa do Mundo. Cravo o nome dele. Douglas Santos corre por fora, vai muito bem e deve ser, sim, então, mais um outro jogador. Mas Matheus Cunha na Copa de 2026. Vai ser ele mais 22. Aguarda. Bati aqui o martelo para você, viu? Cantando já na segunda-feira para vocês aqui dentro do Arena O Norte. Agora, eu quero chamar a atenção que no próximo bloco vamos estar falando do futebol paraibano, trazendo todas as novidades e as possíveis movimentações do time da capital paraibana. Fica aí que o Arena Norte volta já já. Tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, Circuitos Mundiais de Vôlei e Handebol de Praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo. Inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Os 440 anos de João Pessoa, o governo da Paraíba está fazendo história. O novo Hospital da Mulher já está atendendo. A grande reforma do Palácio da Redenção foi finalizada e agora abriga o Museu da História da Paraíba. O novo Centro de Treinamento dos Bombeiros também está pronto, junto com as reformas da Delegacia Geral da Polícia Civil, da FUNAD, das escolas Sesc Centenário, Maria Bronzeado e do Teatro Santa Rosa. Bora, Paraíba! Aqui tem futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. O Roberto entendeu que merece um tempo para se cuidar. Para Dona Luzinete, trabalhar é ter mais saúde. Já a Júlia trabalha por um futuro promissor para seus filhos. E o SESI Paraíba trabalha por todos eles, Robertos, Luzinetes, Júlias e todos os trabalhadores da indústria, do litoral ao sertão, levando saúde, bem-estar, educação e cultura para quem sonha com um futuro e faz acontecer. SESI Paraíba, cuidando de quem trabalha, fortalecendo o futuro. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão.
Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Voltamos com o Arena Norte, destacando agora no terceiro tempo o futebol paraibano. O Botafogo da Paraíba já conhece na sua 13ª edição na Série C, está bem experientezinho, né? Aí os seus adversários. Faltando apenas 4 times para fechar a Série C do ano que vem, vamos ver, depois dessa movimentação de quem subiu, de quem foi rebaixado, como fica aí a competição do ano que vem. Então, aí você confere a lista, né? Já tem o Anápolis, o Barra de Santa Catarina, que tem inclusive aquele jogador, o Varley Júnior, filho do Varley, a gente comentou semana passada, que teve passagem aqui pelo Botafogo da Paraíba, o próprio Botafogo da Paraíba, o Brusque, Caxias, Confiança, Figueirense, Floresta, Guarani, Inter de Limeira, Itabaiana, Ituano, o Maranhão, Maringá, Santa Cruz de Pernambuco e o Ipiranga do Rio Grande do Sul. E aí, no meio dessa movimentação, o Botafogo está em negociação com o Júnior Rocha, aguardando uma resposta para essa semana, esse treinador. O Júnior Rocha é treinador da equipe do Caxias, ele foi sinalizado para ser o técnico da temporada, os diretores do Belo Saf se interessaram por ele e por outros jogadores que estejam nessa perspectiva de subida. E aí, após encerrar a participação na Série C do Campeonato Brasileiro, o Caxias teve essa ação de ser procurado, né, o time do Botafogo, para que o Júnior Rocha viesse a ser o treinador do Botafogo, segundo a imprensa gaúcha. O mesmo ainda não confirmou sobre essa sondagem. Então, diante de vários trabalhos, o Júnior Rocha tem 44 anos, é natural de São Leopoldo, apesar de ser considerado da safra mais jovem dos treinadores, ele já possui títulos de acesso no seu currículo. Seu primeiro trabalho foi na Luverdense entre 2013 e 2016. Nesse período, ele subiu para a Série B em 2014, conquistou o Campeonato Mato Grossense em 2016 e a Copa Verde em 2017. Depois o Gaúcho comandou o Novo Horizontino, Votuporanguense, o Barra, o Ipiranga do Espírito Santo, Figueirense, Inter de Limeira, Guarani. Em 2024, Júnior Rocha esteve à frente da Ferroviária e faturou o acesso para a Série B. No entanto, no ano seguinte, após um mau começo no Paulistão do A2, ele foi demitido do cargo e na Locomotiva assumiu o Caxias do Rio Grande do Sul, levando a equipe grenar até a disputa do quadrangular final. Um dos motivos do técnico não fechar com o Botafogo é a negociação que também tem interesse, é a Inter de Limeira, o clube do qual ele já comandou no ano de 2024 e 2023. Em 2023 foi na Série D e em 2024 no Paulistão daquele ano. Então, diante desse contexto, o Botafogo está de olho nesse cara, o Júnior. Mas até então não foi batido o martelo. Os diretores da Belo Saf estão de olho nele para assumir o cargo. Como a gente falou no primeiro bloco, o Hélio dos Anjos, atualmente treinador do Náutico, estaria também nessa perspectiva de ser treinador. Aliás, até arrisco dizer que foi o número 1, o tal do Hélio dos Anjos. Em segundo, o Júnior. Então, esse daí da imagem, esse do meio, Hélio dos Anjos, treinador do Náutico, arrisco a dizer, como eu falei anteriormente, deve ser aí o primeiro, o olhar da equipe do Botafogo que está nessa indefinição dos treinadores. Agora, o detalhe é o seguinte, é que o Hélio, ele está preso por uma questão ética e da competição com o próprio clube e tem a questão também aí política da equipe pernambucana. Então, o Júnior Rocha, ele passa a ser essa segunda opção. O Botafogo também ficou olhando para o treinador da Ponte Preta, mas diante desse contexto, vamos aguardar, como eu falei anteriormente. Estou sendo repetitivo, mas pontuando.
tudo depende de como vai acontecer aí entre os times que subiram de uma série para outra, que é o perfil que o Botafogo quer. Aliás, falando em Botafogo, essa semana, na sexta-feira, o patrocinador do Botafogo está definindo aí todos os detalhes, mas já garantiu que deve voltar a usar aquela camisa listrada, o preta com branco, para a competição do ano que vem, que já começa logo no início de 2026 e também aí para a Série C. O único detalhe é porque esse ano foi muito utilizada aquela camisa branca, então vão resgatar essa camisa, até por uma questão de identificação e identidade pelo novo fornecedor de material esportivo, tá bom? Vamos agora passar para outra etapa, também o futebol paraibano. Eu quero falar agora do Nacional de Patos, o Nacional de Patos que vem numa sequência de contratações, já definindo aí seus jogadores para o elenco. Essa semana, mais um jogador foi contratado, aliás, já na última segunda-feira, o Neymar do Nordeste, é o novo reforço da temporada para 2026. Ele tem experiência no futebol brasileiro, o Rogério já defendeu grandes clubes do país, como São Paulo, da capital paulista, o Botafogo do Rio de Janeiro, o Sport do Recife, entre outros. O jogador retorna ao Nacional de Patos após passar por vários times, como a gente acabou de citar. A equipe pela qual atuou foi no Nacional de Patos, né, uma das principais esperanças para esse setor ofensivo para o próximo ano. Outro jogador também que já foi contratado é esse Rogério, que você está vendo aí, toda essa artezinha, né? Ele ficou bem bacaninha, né? Esse material produzido pelo Sport de Patos, que tem 35 anos, o Rogério, 1,76 m de altura, atacante experiente, enfim. O treinador também foi definido, que é o Felipe Soares, é o técnico aí da equipe do Nacional de Patos. Na sequência tem o Valfrido. O Valfrido tem 31 anos, 1,85 m, volante e zagueiro, passou pelo Fortaleza do Ceará, Portuguesa de São Paulo. Tem também aí o dos Santos, novo reforço também do Nacional de Patos, o Jailson dos Santos, 27 anos, 1,80 m, meia ofensivo, com passagem pelo Fortaleza, passou pelo Floresta, São Bento. Um abraço ao pessoal de São Bento que nos acompanha aqui nesse exato momento. Também ao José Vitor Lima, ele é conhecido como Vitinho, meio-campista, e tem 24 anos, 1,60 m, com passagem em Casa, Serra Branca, Afogados, Ferroviária, enfim. Outro jogador contratado para o elenco do Nacional de Patos, o Gustavo Elias, ele é goleiro, 24 anos, 1,60 m, passou pelo São Francisco do Pará, Botafogo. Outro reforço do Nacional de Patos, o Fabrício Felipe, 25 anos, 1,84 m, zagueiro, também jogou pelo Crateús, e ele está jogando aí, agora vai defender a camisa do Nacional de Patos. Então, boa sorte ao Nacional de Patos e seu elenco. Agora o Souza do Aldeone Abrantes também vem reforçando, adiantando, pensando na competição de 2026. Sabe que agora serão 3 times subindo para a Série D. Então, o paraibano se torna muito importante, que deve ter também um calendário estendido. Vamos ver. O Souza está na sua sequência de contratações. O tetracampeão paraibano fechou com o meia Tássio Paixão, 33 anos, novo reforço do Souza Esporte Clube, com passagens por Operário do Mato Grosso, o Pantanal, Juventus, Jaraguá, e ele chega a fortalecer o meio de campo. A outra contratação, os outros 7 jogadores, além do técnico, do Dino, são eles. Leandro Campos é o treinador, já passou pelo 13 e outras grandes equipes. O Pedro Costa, zagueiro. Tem também aí o Lucas Zanatelli, ele que é meia ofensivo, está também aí na defesa do Souza no próximo ano. O zagueiro Ian Carmo. Ian Felipe, mais o Ian na equipe do Souza. Então, o centroavante, Ian, vem aí na sua sequência formando o elenco para 2026. Wesley Kevin, ele é atacante, ponta direita e atua também pela ponta esquerda. Outro reforço do elenco do Dinossauro é o Gilmar Lourenço. Ele é lateral esquerdo e também atua como defensor. E o Abraham Lincoln, pelo menos nome de gente importante ele tem, né?
Ele é defensor lateral esquerdo e vai ter aí o seu nome no bid, aliás, já tem o seu nome no bid do Souza do ano que vem. Pois é, isso foi o Arena Norte desta semana. Na próxima semana estaremos juntos neste mesmo canal, neste mesmo horário. E se você quiser saber mais, acompanhe nossas redes sociais. Então, espero vocês na próxima semana. A todos vocês, um abraço e bola para frente. Tchau!